Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui que vos fala é o pastor Luiz Fabiano Leles. Nós estamos em mais uma gravação da lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD e nós estamos esse trimestre estudando sobre a justiça de Deus, baseadas no livro de Ezequiel. Lembrando aos irmãos que estamos fazendo uma gravação num ambiente em que não há um revestimento acústico, então é bem provável que os irmãos ouvirão barulhos externos, mas nem nada que venha atrapalhar aqui a nossa meditação nessa lição. Pois bem, irmãos, nós estamos estudando a lição número 5, contra os falsos profetas. E o textuário dessa lição está em 2 Pedro capítulo 2 e o versículo 1, e a verdade prática diz assim: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas ao coração do seu povo. A leitura em classe está baseada em Ezequiel, capítulo 13, versículo 1 ao 10. Iremos ler aqui no vídeo para ganharmos tempo, mas é necessário que o professor leia não apenas o capítulo 13 todo, mas também todo o capítulo 12, para você se contextualizar. Nós estamos orientando aos irmãos que leiam também todo o livro de Ezequiel e na semana correspondente à lição, que leiam os capítulos correspondentes à lição. Pois bem, irmãos, a nossa lição é a lição número 5. Para nós nos contextualizarmos, vamos fazer aqui um resumo do que acontece no capítulo 12, porque a lição está baseada no capítulo 13, então nós precisamos entender, mesmo que seja de maneira resumida, o que acontece no capítulo 12 de Ezequiel. Bom, no capítulo 12 nós vamos ver que Deus, ele manda Ezequiel sair da cidade como se estivesse sendo expulso, levando algumas trouxas de roupa, e o que Deus queria com aquela atitude é mostrar o que ia acontecer com o povo de Israel, que seria expulso de Jerusalém e também sairiam da cidade, sendo levados cativos. Na sequência, nós vemos Deus mandando Ezequiel comer quando ele estivesse comendo e beber água aos poucos, beber água um pouquinho de cada vez. Esses tremores, quando ele comesse, para ele fazer como se estivesse com medo da escassez, exatamente mostrando para o povo, quando o povo perguntasse por que ele estava fazendo aquilo, é para mostrar ao povo o que iria acontecer com eles. Iria faltar comida, iria faltar água, e eles iriam ficar com medo e começariam a racionar a água e a comida para distribuir entre as pessoas, porque os inimigos iriam cercar a cidade, iriam impedir a entrada de comida, queimar as plantações, então haveria fome e sede. Depois vemos, ainda no capítulo 12, Deus mandando Ezequiel pregar contra as falsas esperanças que os falsos profetas estavam passando para o povo. No capítulo 12 ainda, nós vemos Deus mostrando para Ezequiel e falando com ele, o juízo dele viria sobre aqueles falsos profetas. E assim chegamos então ao capítulo 13, quando no capítulo 13 nós já vemos Deus trazendo uma mensagem direta contra os falsos profetas que estavam ali profetizando mentiras e induzindo o povo a permanecer ali em seus pecados. E agora então Deus ele vai dizer a Ezequiel para profetizar contra aqueles falsos profetas. E o que nós veremos dessa lição? Nós veremos primeiramente um panorama sobre os profetas. Vamos ter nessa lição uma visão geral sobre o profeta, sobre a figura do profeta no Antigo Testamento, lembrando aos irmãos que nós temos a lição número 7 do segundo trimestre de 2021. Naquela ocasião estudamos sobre os dons espirituais e ministeriais e estudamos sobre o ministério de profeta. E nessa lição especificamente lá, no segundo trimestre de 2021, há todos os detalhes mais sobre o ministério de profeta no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos dias atuais. Então, recomendo que você leia, assista essa lição. Eu vou deixar no link aqui na descrição o link dessa lição no YouTube. E se você precisar desse material, eu também tenho aqui. Eu já mandei para alguns irmãos que fazem parte do nosso grupo do WhatsApp, porque nessa lição não vamos focar muito
questão do profeta no Antigo Testamento, a atuação dele, porque o tempo não dá. Mas vamos ter aqui um panorama, uma visão geral sobre os profetas. Veremos quem eram esses profetas da época de Ezequiel, que estavam agindo com mentiras e com falsidade. Vamos ver qual que era o objetivo desses profetas quando eles traziam falsas mensagens ali para o povo, falsas esperanças. Veremos também quais eram as mensagens transmitidas por eles para o povo. E veremos também quem são os falsos profetas nos dias de hoje. Nós vamos entender que hoje, nos dias de hoje, não existem profetas nos mesmos parâmetros do Antigo Testamento. E hoje vamos ver que o profeta de hoje ele é diferente em questões de ministério em relação ao profeta do Antigo Testamento. E assim como havia falsos profetas no Antigo Testamento, há também falsos profetas no Novo. Quem são esses profetas? Veremos também quais os perigos que esses falsos profetas representavam lá na época de Ezequiel e os perigos que os falsos profetas de hoje também representam para a igreja. Veremos como identificar o falso profeta. Havia uma forma de se identificar o falso profeta no Antigo Testamento. E nos dias de hoje? Como é que nós identificamos um falso profeta no dia de hoje? E veremos também sobre os verdadeiros profetas e vamos extrair dessa lição algumas aplicações práticas aí para as nossas vidas. Pois bem, vamos ao primeiro tópico sobre os profetas. Vamos ter aqui um panorama técnico sobre os profetas no Antigo Testamento. A primeira coisa que nós precisamos entender é o conceito do termo profeta no Antigo Testamento. Então nós temos o conceito geral do que é o profeta e o conceito bíblico. O conceito geral do que é o profeta, nós podemos ver que o profeta é aquela pessoa que fala em nome de alguém. Ela representa e fala em nome de alguém. Então, no conceito geral, o termo profeta não necessariamente é aquele que fala em nome de Deus, mas é aquele que fala em nome de alguém. E aí nós temos os profetas de Maomé, os profetas de Buda, temos o tal do Nostradamus, que é conhecido por alguns como profeta. Mas, no conceito bíblico, o termo profeta ele designa aquele que é chamado por Deus para transmitir a sua mensagem. Ou seja, no conceito bíblico, o termo profeta ele significa pessoa escolhida por Deus para ser o seu porta-voz diante dos homens. Aí temos as citações que não vamos ler para ganhar tempo, mas você, professor, pode ler. Então, o termo profeta na Bíblia, o conceito bíblico é porta-voz de Deus. Então, em outras palavras, o verdadeiro profeta é o porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus é aquele que fala em nome de Deus. É aquele que representa Deus transmitindo as suas mensagens. Do próprio Deus, vamos ver na Bíblia que Deus chama os seus profetas de meus profetas. Lá em Salmos 105, verso 15, diz assim: não maltrateis os meus profetas, ou seja, não maltrateis os meus representantes, não maltrateis o meu porta-voz. Então, o conceito do termo profeta na Bíblia é aquele que fala em nome de Deus, é o porta-voz de Deus. Pois bem, uma vez que nós entendemos o que é o termo profeta na Bíblia, nós vamos descobrir que a responsabilidade dos profetas no Antigo Testamento era uma responsabilidade de grande peso. Por quê? Porque eles falavam em nome de Deus. Eles não falavam em nome de Maomé, não falavam em nome de Buda, não falavam em nome de Nostradamus. Eles falavam em nome de Deus. Eram porta-voz de Deus. Logo, então, a responsabilidade deles era muito grande. Então, eles precisavam o quê? Ser fiéis à mensagem recebida para transmiti-la. Ou seja, eles tinham que transmitir a mensagem de Deus exatamente como Deus mandava, independente se essa mensagem iria agradar ou desagradar alguém. Em Jeremias 1,7,
E Deuteronômio 18 e 20 nós temos as citações que vão falar sobre isso. A imagem que você está vendo aí sugere o quê? Sugere o momento em que o profeta Natan está entregando uma mensagem para o rei Davi. E todos conhecemos que essa mensagem do rei Davi, que Natan entrega para o rei Davi, foi uma mensagem de confronto. Então, por serem porta-voz de Deus, eles não podiam falar aquilo que agradava as pessoas, mesmo que essa pessoa fosse o rei. Então, independente de quem fosse e da mensagem, eles tinham que ser fiéis à mensagem e pagavam o preço por isso. Pagavam o preço por entregar a verdade da parte de Deus. Então, nós observamos que, os profetas na Bíblia, eles não eram, em primeiro lugar, aqueles que previam o futuro. Porque quando se fala em profeta, a primeira coisa que vem à imagem de alguns é aquela pessoa que prevê o futuro. Não. Prever o futuro, falar sobre o que iria, não é nem prever, mas falar o que ia acontecer no futuro, fazia parte, sim, do ministério dos profetas no Antigo Testamento. Mas não necessariamente era falar sobre o futuro. Mas, como porta-voz de Deus, eles traziam a sua, ou seja, a mensagem de Deus sobre o futuro, mas também incluía situações do passado e do presente. No exemplo que estamos dando aí, de Davi recebendo a mensagem de Natan, nós temos ali situações do passado, Davi havia adulterado, do presente, ele estava escondendo aquele pecado, e do futuro, que seriam as consequências que viriam sobre a família dele por causa desse pecado. Então, o profeta no Antigo Testamento não necessariamente só falava sobre o futuro, mas falava aquilo que Deus mandava. Se aquilo que Deus mandava estava relacionado ao futuro, amém. Se estava relacionado ao passado, amém. E se estava relacionado ao presente, também amém. Ele tinha uma missão ampla, independente do tempo e também independente da mensagem. Pois bem, nós já entendemos o que é o termo profeta no Antigo Testamento, mas existem outros termos bíblicos no Antigo Testamento para designar a pessoa do profeta. Então não é só o termo hebraico profeta. Havia outros termos também no Antigo Testamento que designavam a pessoa do profeta. Por exemplo, mensageiro. Segundo Crônicas 36, 15 e 16, Deus chama o profeta de mensageiro. Outro termo, embaixador, em Ageu 1,13. O termo embaixador ali também está designando a pessoa do profeta. Também servo de Deus e servo do Senhor, segundo Reis 9,7, Isaías 23. Vamos ver também ali Deus chamando os seus profetas de servo de Deus e servo do Senhor. Outro termo também é homem de Deus. Temos ali Deuteronômio 33, 1, 1 Samuel 9,6, Deus chamando o profeta ali como o profeta ali é designado como homem de Deus. Também como vidente, 1 Samuel 9,9. Aqui vamos ler porque é interessante, porque o profeta no Antigo Testamento também era conhecido como vidente. Então, 1 Samuel 9,9 diz exatamente assim: antigamente, indo Israel em qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então, outro termo usado para designar o profeta era vidente, aquele que via o futuro. E também outro termo é atalaia. Esse termo Deus vai chamar Ezequiel exatamente de atalaia. Eu te chamei por atalaia em Israel. Então, esses são alguns termos bíblicos no Antigo Testamento designados para poder identificar a pessoa do profeta. Pois bem, mas se havia profeta no meio do povo de Deus, é evidente que havia falsos profetas. Então, os falsos profetas, eles eram chamados pseudo-profetas. Por quê? Porque esse termo falso profeta, na verdade, é uma rotulação dada a uma pessoa que ilegitimamente se proclama detentora da mensagem vinda da parte de Deus.
A imagem que você vê é de um lobo vestido de ovelha, porque assim se apresentam os falsos profetas, assim se apresentavam os falsos profetas, porque eram falsos profetas que estavam entre os profetas verdadeiros, no meio do povo de Deus, eram os judeus. Então, profetizar falsamente no Antigo Testamento era um crime. Então, e a pena de morte para o profeta que profetizasse falsamente, profecias falsas, era a pena de morte. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 ao 22, olha só o que diz lá. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder, assim esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou. O tal profeta não tenhas temor dele, não tenha obediência a ele, não obedece a ele. Então, profeta falso no Antigo Testamento e profetizava falsamente, já havia uma penalidade sobre a vida dele. E essa penalidade era a condenação à morte. Ele era extirpado do meio de Israel como profeta. A Bíblia não mostra nenhum profeta sendo morto, nenhum falso profeta sendo morto, mas essa morte está relacionada ao seu ministério de profeta. Ele não mais seria um profeta da parte de Deus. Então, nós observamos que os falsos profetas existiam. Agora, uma coisa muito curiosa é que o termo hebraico que era usado para designar os profetas de Deus verdadeiros é o mesmo termo aplicado ao falso profeta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não havia um termo hebraico, uma palavra hebraica que identificasse se um profeta era falso ou verdadeiro. Havia o termo profeta, que era o termo usado tanto para o falso como também para o verdadeiro. Então, como era feito para identificar o falso profeta, visto que o mesmo termo era usado para um e para o outro? Então, neste caso aí, queria identificar o verdadeiro profeta e o falso profeta, era o contexto do momento, levando em consideração a condição moral e espiritual do povo. Vamos explicar com mais facilidade isso daqui. Então, os falsos profetas sempre existiram no meio do povo de Israel. Mas como o termo usado para designar um profeta era o mesmo termo usado tanto para o verdadeiro como para o falso, tinha que existir uma forma de identificar então quem era o falso profeta. Então, como era identificado um falso profeta no Antigo Testamento? Nós temos a imagem sugerindo, no meio desses verdadeiros profetas que são ovelhas, pelo menos 2 falsos profetas ali disfarçados. E aqui dá para você identificar porque o rosto está aparecendo, mas digamos que eles estivessem com o rosto para baixo ali, seriam iguais. Então, qual seria a forma de identificar o falso profeta no Antigo Testamento? Primeiro, se o profeta desviasse o povo de Deus para a idolatria, ele era um falso profeta. Então, se as atitudes desse profeta fossem atitudes, mensagens que desviasse o povo para a prática da idolatria, esse profeta era um falso profeta. Segundo, se ele praticasse adivinhação, astrologia, feitiçaria, bruxaria e qualquer outra coisa semelhante a isso, ele também seria considerado um falso profeta. Deuteronômio 18, 10, 10 diz exatamente isso. Olha, entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, aquele que adivinha o futuro, nem agougueiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamento, nem quem consulte o espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Ou seja, se o profeta no Antigo Testamento ele praticasse essas coisas, então ele era um falso profeta. Terceiro, se as profecias entregues por esses profetas contrariassem as Escrituras, eles também eram considerados falso profeta. Então, em Deuteronômio 13, versículo 1 ao 5, tem sobre o castigo
dos falsos profetas e dos idólatras. Quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que houver falar dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e vamos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus os prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração. Após o Senhor vosso Deus andareis e a ele temereis. Versículo 5. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o povo do Senhor. Então, se as profecias entregues por eles contrariassem as Escrituras, ainda que com sinais e maravilhas, este era um falso profeta. Então, quando você faz uma conexão dessas características de um falso profeta no Antigo Testamento e começa a aplicá-la nos dias de hoje, você começa a entender como identificamos um falso profeta nos dias de hoje. Veremos isso mais lá para o final da lição. Como é identificado um falso profeta no Antigo Testamento? Se não denunciasse os pecados do povo. Jeremias capítulo 23, 9 ao 18, depois você lê, Jeremias sempre apontou o pecado do povo e pagou um preço alto por isso. Então, quando o profeta, vendo que o povo estava na prática abominável do pecado e ele não repreendesse o povo, não denunciasse aqueles pecados do povo, então ele era um falso profeta. Outra forma, se ele previsse coisas específicas que não se cumprissem, situações específicas. Olha, Deus vai fazer assim, diz o Senhor. Deus vai fazer isso, e mais isso, e mais isso. E Deus não acontecesse, então ele era também um falso profeta. E por último, se ele entregasse mensagens vindas de sua mente sem nenhuma aprovação. E era exatamente isso que estava acontecendo ali na época de Ezequiel. Os profetas falsos estavam entregando mensagens vindas da própria mente deles, é o que nós veremos aqui na sequência. Então, meus irmãos, nesse primeiro tópico, nós tivemos aqui um panorama técnico sobre o ministério do profeta no Antigo Testamento. E, repito, depois você vai lá no link na descrição do vídeo, vou deixar lá o link da lição número 7 do segundo trimestre de 2021, onde você vai ter mais detalhes sobre o ministério do profeta no Antigo Testamento. Tudo isso para que nós possamos entender de uma maneira mais fácil a atuação dos profetas falsos na época do profeta Ezequiel. Pois bem, assim chegamos no segundo tópico. Agora vamos entrar no tema da lição propriamente dito, sobre os falsos profetas em Ezequiel. Então vamos ver a atuação dos falsos profetas lá na época de Ezequiel. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender é que havia os dois lados. Sempre houve os dois lados em relação à atuação dos profetas no Antigo Testamento. Então, no meio do povo de Deus, sempre existiram os falsos profetas e os verdadeiros profetas. Na época de Ezequiel, nós percebemos que essas duas facetas do falso profeta e do verdadeiro profeta estavam presentes. E o que é mais curioso, havia falsos profetas tanto em Jerusalém, que ainda não tinha sido totalmente destruída, como também lá entre os exilados na Babilônia. Então, por que disso? Por que desses dois lados, da presença do falso e do verdadeiro? Exatamente porque essa situação está diretamente relacionada ao quê? A lei da dualidade. O que é a lei da dualidade? É a lei que se refere à forma dos opostos. O que isso quer dizer? Quer dizer que onde houver o verdadeiro, sempre haverá o falso. Onde houver o certo, sempre haverá o errado. Onde estiver o pequeno, sempre haverá o grande. Isso chama-se lei da dualidade, que é a forma dos opostos. Onde haverá o positivo, sempre haverá o quê? O negativo. Então, assim como havia profetas legítimos que foram enviados por Deus, que eram verdadeiros porta-voz de Deus, falavam em nome de Deus, no meio de Israel sempre houve, e nos nossos dias também, sempre houve,
e haverá os falsos profetas, ou seja, aqueles que se dizem enviados por Deus e falam em nome de Deus, mas não são verdadeiros, são falsos, é a lei da dualidade. Se há falsos profetas, se há verdadeiros profetas, haverá falsos profetas. Se há verdadeiros pastores, haverá falsos pastores. Se há verdadeiros obreiros, haverá falsos obreiros. Se há verdadeiros irmãos, haverá falsos irmãos. Se há verdadeiro cristão, haverá falso cristão. Então, esses dois lados, a forma dos opostos, também existia ali no meio do povo de Deus em relação à atuação dos profetas. Mas o que vai acontecer então? Deus ele vai trazer uma mensagem contra esses falsos profetas. Lá em Ezequiel, capítulo 13, versículo 2, olha só o que Deus vai falar aqui com Ezequiel. Ezequiel, capítulo 13, versículo 2, aqui começa a mensagem de Deus contra os falsos profetas. Vai dizer o seguinte: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Agora a pergunta é: por que Deus estava profetizando, mandando Ezequiel profetizar contra estes profetas? Porque eles estavam profetizando o que tinha no coração deles. Eles não estavam profetizando para o povo que tinha ficado ali em Jerusalém, e para o povo que estava também no cativeiro já, parte do povo, eles não estavam profetizando o que estava no coração de Deus. Eles estavam profetizando o que estava no coração deles. E o que estava no coração deles? Mensagens totalmente contrárias àquilo que Deus realmente ia fazer em Israel. Quando você lê os capítulos, você observa que esses falsos profetas estavam dizendo para o povo que não iria acontecer nada. Estavam prometendo para o povo uma falsa esperança, uma falsa paz. E diziam assim: olha, não se preocupe, não vai acontecer nada. Deus não vai destruir o seu templo, que é a sua morada. Deus não vai destruir a sua cidade. Deus não vai destruir o seu povo. Nada disso vai acontecer. Haverá paz, haverá prosperidade. Então, tudo aquilo que estava no coração desses falsos profetas eram mensagens contrárias ao que estava no coração de Deus. Então, o que Deus realmente ia fazer em Israel, exatamente por causa das abominações da nação, das abominações do povo, as abominações que estavam acontecendo no templo, que vimos numa lição passada. Deus já havia determinado o juízo sobre todo aquele povo, um juízo que veio em 3 etapas. O juízo ele iria acontecer. Essa era a mensagem que estava no coração de Deus. Porém, esses falsos profetas transmitiam mensagem de paz, dando uma falsa segurança e paz para as pessoas, porque falavam o que estava em seus corações, porque eles falavam aquilo que o povo queria ouvir e não aquilo que o povo precisava ouvir. Então, esses falsos profetas estavam, na verdade, fazendo o quê? Prestando um desserviço para Deus e para a nação. O versículo 3 diz assim: assim diz o Senhor, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Deus chama esses profetas de loucos. Por quê? Porque eles inventavam profecias da própria mente deles, deixavam o povo abandonado na hora de maior necessidade. O versículo 6 diz assim: Vem vaidade e adivinhação mentirosos que dizem: o Senhor disse quando o Senhor os não enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Versículo 10: visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Ou seja, eles estavam inventando profecias da própria mente deles. Estavam dizendo que Deus falou quando Deus não havia falado. Que viria paz quando Deus estava dizendo que não haveria paz. Deus não estava falando para eles que haveria paz, mas eles diziam que Deus estava falando que viria paz sobre Israel. Então, a mensagem desses falsos profetas nunca iam além da imaginação deles. Eles afirmavam de modo enganoso que era a palavra de Deus e ofereciam um indulto barato de uma falsa paz. A primeira imagem que você vê
Amplificando isso, o falso profeta ali, né, dizendo que a paz esteja com você, Deus te prosperará. A igreja vibrando, mas não sabendo que quem está falando aquilo ali, o falso profeta, que está o quê? Falando exatamente aquilo que o povo quer ouvir. Então, isso era um desserviço que aqueles falsos profetas estavam prestando. E Deus então levanta Ezequiel exatamente para profetizar contra aqueles falsos profetas. E para mostrar a gravidade da situação, Deus vai fazer uma metáfora, comparando os falsos profetas ali com raposas no deserto. E Ezequiel 13, versículo 4, Deus vai dizer, olha assim, os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Então, esta comparação dos falsos profetas de Israel com a raposa aqui também nos remete ao chacal, né, que é o animal parente da raposa, são animais caninos, mas o chacal, por exemplo, e raposa são devoradores de desgraças alheias. As raposas encontram comida em um lar entre ruína e destruição. Em outra tradução, o termo ali não vai ser raposa, vai ser chacal, que seria o termo mais apropriado, porque o chacal ele se alimenta de carne podre, se alimenta de carniça. O chacal ele anda em bando. O chacal ele encontra comida, né? Ele aproveita da carcaça de comida de outro animal, ele é um aproveitador. Por que Deus está fazendo essa metáfora divina, comparando os profetas de Israel com as raposas no deserto ou com os chacais no deserto? Exatamente porque os falsos profetas eles estavam encontrando lucro no deserto espiritual que o povo de Israel se encontrava. O povo de Israel se encontrava num deserto espiritual. E nesse deserto espiritual, de abominações, de pecado, esses falsos profetas estavam obtendo lucros. Estavam se alimentando de carne podre, assim como os chacais se alimentavam de carne podre. Essa carne podre, ela representa aquelas falsas mensagens que traziam para o povo uma falsa esperança. Estavam alimentando essa carne podre, estavam tirando vantagem, falando aquilo que o povo eram aproveitadores. E aí nós vamos ver que Jeremias, por causa de tudo isso, Jeremias foi contemporâneo de Ezequiel, contemporâneo, nós vamos ver o profeta Jeremias apresentando um duro discurso contra esses falsos profetas de Jerusalém. Você lê Jeremias de 3, 9 ao 40, que você vai ver ali Jeremias fazendo um discurso, uma pregação contra esses falsos profetas. Então, para mostrar a gravidade do caráter deformado, do caráter destrutivo daqueles falsos profetas, Deus os compara então com os chacais, com raposas no deserto. E nós já vimos aqui o porquê que ele faz essa comparação. Então, é importante observarmos que aqueles falsos profetas estavam levando o povo para a destruição. Estavam enganando o povo. Por quê? Porque eles estavam se beneficiando de toda aquela desgraça do povo. Assim como o chacal se beneficia da carniça, se beneficia da caça de outro animal. Eles, os nossos profetas, estavam se beneficiando ali da desgraça do povo. Não se preocupe que daqui a pouco vamos fazer algumas aplicações práticas. Então vemos que os falsos profetas ali, na época de Ezequiel, estavam atuando de uma forma que Deus não poderia deixar isso continuar. E aí chegamos ao terceiro tópico, quando vamos ver sobre as mensagens falsas que eram pregadas para o povo por esses falsos profetas. Por quê? Teremos aqui então uma análise entre os profetas e a mensagem divina. Qual que era a mensagem divina entregue para Israel, os falsos profetas? Paz, segurança, prosperidade. Mas qual que era a verdadeira mensagem? Destruição, juízo, pobreza, fome, sede, escassez por causa dos pecados. Então, nós observamos que o profeta do Antigo Testamento, em relação às mensagens que Deus dava para eles, para transmitir, eles recebiam a mensagem direta de Deus e entregava essa mensagem direta ao destinatário. Conforme dissemos lá atrás, não importava o conteúdo dessa mensagem. O verdadeiro profeta, ele entregava essa mensagem.
fosse uma mensagem de bênção, fosse uma mensagem de correção, disciplina, fosse uma mensagem de juízo, mas do jeito que a mensagem chegava, eles entregavam, independente se era para um rei, uma autoridade ou para alguém menor, não importava, eles entregavam a mensagem. E aí, a maioria desses verdadeiros profetas, eles eram mal vistos pelas autoridades corruptas da época e também pelo povo, exatamente por falarem a verdade de Deus. Ou seja, eles falavam aquilo que Deus mandava, doesse a quem doesse. Podia ser o rei, vimos lá o Natan entregando aquela mensagem toda para o rei Davi lá atrás. Então, muitos deles pagavam o preço. Jeremias foi lançado no calabouço, ficou pão e água. Outros profetas foram perseguidos, açoitados, torturados. Por quê? Porque eles simplesmente entregavam aquilo que Deus mandava entregar. Agora, contraditoriamente, o falso profeta não. O falso profeta ele falava sempre o que o povo e as autoridades queriam ouvir, e não o que precisavam ouvir. E você tem um exemplo disso em Jeremias, capítulo 28, versículo 10 ao 17, você vai ter esse exemplo. Então, os falsos profetas, eles eram favorecidos pelos governantes, eles contavam com a proteção do Estado, eram encomendados pela corte, bajulados pelo povo, ou seja, por quê? Porque esses falsos profetas pegavam o que as pessoas queriam ouvir, o que os reis queriam ouvir. E temos exemplos na Bíblia maravilhosos, depois você lê os textos aí em questão, que você vai ver exatamente isso. Então, a mensagem divina para o profeta no Antigo Testamento era recebida diretamente por eles para ser entregue ao destinatário, doesse a quem doesse. Mas isso era o verdadeiro profeta. O falso profeta não. O falso profeta muitas vezes mudava até aquilo, ou inventava, e falavam aquilo que eles queriam ouvir, para agradar o povo, e eram beneficiados. Mas aqueles que falavam a verdade eram perseguidos, até mesmo mortos. Bem, então, esses profetas que estavam atuando na época de Ezequiel, esses falsos profetas, eram portadores de mensagens falsas. Em Ezequiel 13, 6 a 8, nós vamos ver que eles inventavam as mensagens. Olha lá, vem vaidade, divinação mentirosa, dizem que o Senhor falou quando o Senhor não falou. Eram visões de vaidade, eram coisas que eles inventavam e traziam falsas mensagens para o povo. Conforme a primeira imagem sugere, eram cegos guiando os cegos e guiando os cegos para o abismo, guiando os cegos para o buraco, para a destruição. Então, com as falsas mensagens deles, esses falsos profetas, eles desencaminhavam o povo, e desencaminhavam o povo não somente em relação à vontade de Deus, não, mas também sobre assuntos políticos, militares, administrativos da nação, questões de guerras, quando não era para ir, falava que era para ir, perdia a guerra. Então, não era só acerca da vontade de Deus, mas acerca de outros aspectos também. Repito, era cego guiando cego, eram portadores de mensagens falsas. E com essas mensagens falsas, eles desestruturavam toda uma sociedade. Levavam toda uma sociedade para o buraco, conforme você pode ver na sugestão da primeira imagem. Com essas falsas mensagens que eles entregavam ali, eles construíam uma parede frágil de esperança para o povo. O versículo 10 fala que eles edificavam a parede de lodo e outros a rebocavam de cal. Ou seja, Deus está fazendo aqui mais uma metáfora, uma comparação, que esses construtores ali representados com esses falsos profetas estavam construindo para o povo uma parede de lodo, que é coisa feia, mas rebocavam com cal, um cal branquinho, ou seja, uma parede que ela era bonita por um tempo, mas que logo ela desabaria porque não tinha alicerce, não tinha fundamento. E aí revelava que era uma parede fraca. E tarde demais o povo iria perceber
que os construtores daquela parede, que no caso eram os falsos profetas, foram desonestos em suas mensagens. A parede ali é as mensagens transmitidas. Então foram desonestos, mas aí seria demais. Ou seja, a maioria do povo buscava respostas fáceis, mas que eram erradas. E o remanescente receberam respostas difíceis, mas que eram as mais certas. Conforme você pode ver a imagem aí. Lembra alguma coisa dos dias de hoje? Então, isso era os portadores de mensagens falsas. A mensagem que estavam transmitindo era uma mensagem falsa, não era a mensagem que Deus estava transmitindo. Mas aí chegamos a algo muito importante. A ira de Deus viria contra os falsos profetas. A partir do versículo 10 até o versículo 16, nós vemos ali que Deus iria destruir toda aquela parede, ou seja, toda aquela mentira, todas aquelas falsas mentiras. Então, Deus estava agora, ia cumprir o furor de Deus contra aqueles falsos profetas. Então, a sentença contra eles, na verdade, era uma sentença que já estava decretada desde a época de Moisés. Quando lemos lá atrás que o profeta que profetizasse falsamente, ele era condenado à morte. E hoje nós temos uma sugestão de imagem aí, que os falsos profetas serão condenados ao quê? Condenados ao fogo do inferno. Haverá um fim da linha para eles. Todos aqueles que atuam como falso profeta, e veremos na conclusão quem são esses falsos profetas no dia de hoje, um dia o fim da linha vai chegar. E o fim da linha será o quê? Exatamente o que a imagem sugere, uma condenação eterna. Então, a ira de Deus contra os falsos profetas iria vir sob o juízo. Os falsos profetas seriam destruídos exatamente por enunciarem falsas mensagens. Deus não iria deixar aqueles falsos profetas impunes. E o que nós aprendemos com isso? Qual que é a conclusão que nós chegamos dessa lição? Bom, todos nós sabemos e entendemos que os profetas nos dias de hoje, tanto verdadeiros como falsos, os profetas no dia de hoje está relacionado àquele que ministra a palavra de Deus ou aquele que é usado, aquele ou aquela que é usado no dom da profecia. Então hoje nós aprendemos que não existe profetas hoje nos mesmos parâmetros do profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento era um ministério, era um ofício nominal, era como se fosse um cargo mesmo. Era como se fosse uma profissão mesmo de profeta. E onde quer que o profeta chegasse, tanto era algo nominal, funcional e como cargo, que onde ele chegava, todos sabiam que ele era o profeta. Então, nesse parâmetros, esse moldes, não neste modelo de profeta do Antigo Testamento, no Novo Testamento hoje não existe. Hoje existe o ministério profético, que é exercido na ministração da palavra e pelo dom da profecia. Então, uma vez que nós entendemos isso, precisamos entender também que, primeiro, a palavra de Deus deixa bem claro para nós a existência de falsos profetas também em nossa época. Então, se existia falsos profetas no Antigo Testamento, e onde há o verdadeiro há o falso, e o falso surge do meio do verdadeiro, em nossa época também tem profetas falsos e verdadeiros dentro dos parâmetros do Novo Testamento. Então, existem falsos profetas. Jesus vai dizer em Mateus 24, acautelai-vos dos falsos profetas. Então, dentro do moldes, do parâmetro do Novo Testamento, o falso profeta também existe. Agora, é preciso ter o que então? É preciso ter discernimento espiritual para nós identificarmos o dia de hoje e diferenciarmos entre o verdadeiro e o falso profeta. E como é que nós, nos dias de hoje, então, conseguimos identificar um falso profeta de um verdadeiro profeta? Como discernir se a pessoa está atuando como um falso profeta ou como um verdadeiro profeta dentro dos parâmetros de profeta no Novo Testamento? Primeiro, o falso profeta, eles acrescentam ou subtraem textos da Bíblia para aprovar as suas mensagens.
Apocalipse 22, o versículo 8, 18 e 19, nós podemos ler aqui, Apocalipse 22, versículo 18 ao 19, vai falar exatamente isso, porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará também a sua parte do livro da vida. Em 2 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, os falsos profetas, eles acrescentam algo na palavra ou tiram algo da palavra para provar suas mensagens, para provar a sua conduta, para poder dizer que a sua conduta, ou a sua mensagem, ou a sua pregação, ou a profecia que ele está proferindo vem da parte de Deus. E a Bíblia diz bem clara, não podemos tirar e nem tampouco podemos o quê? Acrescentar. Isso é importante você observar. Então, se você vê alguém pregando, ensinando, profetizando, entregando profecia e que está dentro da sua mensagem, acrescentando ou tirando algo da Bíblia para poder passar a imagem de que é de Deus, fuja, porque é o falso profeta. Segundo, os falsos profetas inventam doutrinas que contradizem a palavra de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9, diz assim, olha que interessante: maravilho-me de tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, os falsos profetas, dentro dos parâmetros de falso profeta nos dias de hoje, que é aquele que prega, que ensina a palavra, e aquele que é usado na profecia, eles inventam doutrinas que vão contradizer a palavra de Deus. Então, se alguém ensina, prega, ministra, entrega uma profecia, um dom espiritual, e está contradizendo a palavra de Deus, ou vem com uma doutrina que está contradizendo a palavra de Deus, então esse não é verdadeiro profeta. Terceiro, como identificar um falso profeta nos dias de hoje? Os falsos profetas desconsideram verdades fundamentais e centrais da fé cristã. E aí fala sobre a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo também, fala sobre a santificação, sobre a salvação, fala sobre justificação. Tudo isso são verdades fundamentais e centrais da fé cristã. Então, se alguém começa a dizer, começa a desconsiderar que para alcançar a salvação eu tenho que ter uma vida separada do pecado, cuidado, porque a santificação é uma verdade fundamental da Bíblia. Outra forma de identificar o falso profeta nos dias de hoje: misturam verdades com mentiras para enganar o povo. Isso, 2 Coríntios 11, 14, nós temos ali um versículo muito interessante. 2 Coríntios 11, o verso 14, diz que Satanás se transfigura até em anjo de luz. Você quer ver um exemplo de misturar verdade com mentira para enganar as pessoas? Por exemplo, quando alguém começa a ensinar assim, olha, Deus é amor, Deus ama todos, Deus ama homossexuais, Deus ama prostitutas, Deus ama ladrões, Deus ama travestis, Deus ama todos. Essa é uma verdade. Deus realmente ama todos. E o amor de Deus é por toda a humanidade. Mas se a pessoa começa a misturar a essa verdade a mentira de que, olha, Deus ama todos, ninguém vai perder a salvação, independente do seu comportamento. Ninguém vai perder a salvação, porque Deus ama todos, porque Deus é amor. Percebam, uma mentira misturada com uma verdade. Isso é para enganar. Aí você tem que tomar cuidado, porque esse não é um verdadeiro profeta. Quando alguém começa a dizer que você pode servir a Deus de qualquer maneira, servir a Deus sem deixar o pecado, servir a Deus sem deixar
o seu mau comportamento, servir a Deus sem deixar a sua vida de pecado. Então, ele está dizendo que você está simplesmente debaixo de um amor que é tão grande que não vai se importar com as suas atitudes. E você, qual que é a verdade nisso tudo? É que você está debaixo de um amor muito grande, sim, mas que este amor exige de você uma mudança de vida. O que Paulo vai dizer? Se aquele está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E o mesmo Paulo vai dizer em Romanos: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, que prostituía, não adultere, não prostitua mais. Por quê? Porque o evangelho implica numa mudança de vida. Então, os falsos profetas, dentro do parâmetro de falso profeta nos dias de hoje, misturam verdades com mentiras para enganar. Por último, a mensagem e a afirmação dos falsos profetas são apresentadas como revelação de Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, uma frase muito comum, uma expressão muito comum era usada por quase todos os profetas. Assim diz o Senhor. Nos dias de hoje, seria como? É quando o indivíduo começa a dizer: Deus me falou, Deus me revelou, Deus me mostrou, Deus me disse. Mas quando ele conta para você aquilo que Deus supostamente revelou, ou falou, ou disse, ou mostrou para ele, vai completamente contra a palavra de Deus. E aí, ele usa a expressão Deus me mostrou, falou, revelou, para afirmar a revelação que ele teve como de Deus. Mas ao contar a revelação, você vai saber se ela veio de Deus ou não. E por último, os falsos profetas fazem promessas falsas envolvidas com belas palavras. É exatamente isso que os falsos profetas estavam fazendo lá em Jerusalém. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vêm com palavras doces, com palavras de vitória, com palavras de promessas, com palavras que vão amassagear o seu ego, mas cujo objetivo são palavras para te levar ao engano. E por último, como identificar um falso profeta nos dias de hoje? Pelos seus frutos o conhecerei. Então, Jesus vai dizer lá em Mateus 7, 16 a 20, que pelos frutos de uma árvore você consegue conhecer a árvore. Porque toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Então, os frutos da vida da pessoa são as atitudes. É o resultado das atitudes e do comportamento dela. Então, muitas vezes, os falsos profetas, eles têm frutos com aparência de bons, mas são podres internamente. E você vai descobrir isso pelas atitudes deles, pelo comportamento deles, pelos escândalos que vão surgir da vida deles. Então, nessa lição, nós aprendemos que existem falsos profetas nos dias de hoje, dentro do parâmetro do que é profeta no Novo Testamento nos dias de hoje. E a outra forma de se identificar um falso profeta é que os falsos profetas, eles relativizam a Bíblia, relativizam a palavra de Deus, ou seja, eles começam a mostrar que a palavra de Deus não é a verdade absoluta, mas que a palavra de Deus, ela é uma verdade, mas não a verdade absoluta, e começam a relativizá-la. Então, o que nós aprendemos nessa lição é que a lei da dualidade nos ensina que sempre existiu falsos profetas no Antigo Testamento e sempre vai existir falsos profetas no parâmetro de profeta no Novo Testamento, sempre vai existir falsos profetas também nos dias de hoje. E nós precisamos ter o discernimento espiritual para identificá-los, para discernirmos entre o falso e o verdadeiro. E aqui nós apresentamos algumas formas que você pode usar para poder distinguir quando uma pessoa está agindo como um falso profeta e quando a pessoa está agindo como um verdadeiro profeta. Entendendo que, da mesma forma que o juízo de Deus veio sobre aqueles falsos profetas do Antigo Testamento,
o juízo de Deus virá também sobre aqueles que agem como falsos profetas nos dias de hoje. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas. Não nos deixemos levar por pregadores que só pregam mensagem de vitória, por pregadores que não combatem o pecado. Hoje vivemos momentos em que a maioria dos pregadores não querem pregar contra o pecado, não querem confrontar as lideranças com os pecados. Hoje a maioria, toda regra tem exceção porque sempre há o remanescente, mas a maioria dos pregadores que se consideram profetas de Deus nos parâmetros do Novo Testamento, pregam aquilo que o povo quer ouvir, pregam aquilo que a liderança quer ouvir, e não aquilo que o povo e que as lideranças precisam ouvir. Era assim no passado e continua sendo assim agora. Mas da mesma forma que Deus tinha profetas que confrontavam, que entregavam aquilo que Deus mandava, precisamos nos dias de hoje de profetas que entreguem aquilo que Deus manda, que sejam verdadeiros profetas. E assim como antigamente muitos profetas na época de Ezequiel inventavam profecias, inventavam visões, inventavam revelações. Nos dias de hoje é do mesmo jeito. E nós estamos atravessando um momento que durante esses dias, pela internet, você viu várias pessoas entregando visões, revelações, profecias, dizendo que Deus lhe mostrou, que Deus revelou, que Deus deu um sonho, que Deus deu uma visão, mostrando isso, mostrando aquilo. Vocês estão me entendendo. Depois, domingo agora, a partir das 19 horas, vamos ficar sabendo quantos desses profetas realmente profetizaram em nome de Deus e quantos desses profetas profetizaram o que estava no seu coração em relação ao que desejam e quantos que profetizaram aquilo que todos queriam ouvir. Vamos saber disso a partir de domingo, a partir das 19, 20 horas em diante. Que Deus abençoe a sua vida. Se você deseja receber o material que eu uso aqui na ministração da aula, entre em contato comigo aí pelo WhatsApp, que eu terei o maior prazer em enviar gratuitamente esse material para você. Temos 2 grupos de WhatsApp, onde eu disponibilizo semanalmente esse material gratuitamente para os irmãos. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link convite para esse grupo de WhatsApp e também o link da lição número 7 do segundo trimestre de 2021, que fala exatamente sobre o ministério de profeta para te ajudar a ter um entendimento mais amplo ainda dessa lição número 5, que é sobre contra os profetas. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus e semana que vem, em nome de Jesus, estaremos de volta em mais uma aula para nós aprendermos da palavra de Deus. E lembre-se, você professor, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Que Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem, em nome do Senhor Jesus.